E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Vocês já sabem, eu sou o Rodrigo e este é o Mestre do Terror. E agora a gente vai com outro videozinho de segunda-feira da nossa série que ainda está em vigor, ainda está rolando. Nunca se sabe por quanto tempo uma série continua sendo vinculada nesse canal, pode acabar a qualquer momento. Mas ainda estamos gravando para a série Minisséries que eu nunca completei. E hoje a gente vai falar desta minissérie aqui. He-Man and the Master of the Universe. Né? A volta de He-Man e dos Defensores de Eternia. Eu decidi falar dessa minissérie aqui pura e simplesmente por nostalgia e pelas razões que envolveram a compra dessa edição quando eu fiz essa compra. Essa edição poderia ter figurado na outra série do canal, na qual eu conto e mostro edições das quais eu me arrependi de ter comprado. Ela só não figura lá, porque além de ser uma série que eu nunca completei, o meu nível de decepção com ela, embora real, não foi assim tão catastrófico. Afinal de contas, eu ainda estava, de certa maneira, resgatando uma nostalgia. Porque as razões de eu pensar em completar essa minissérie foi pura e simplesmente nostalgia. O que nós temos aqui é um material que foi publicado pela Panini, né, pela Panini Comics ali, né? Panini Comics. Onde é que eu tirei esse comics? Nem eu sei. Pela Panini, o ano. Deixa eu aproveitar para abrir aqui para quem curte, né? Aquelas capas inteiras, muito bonita por sinal, né? As ilustrações são muito bonitas. Isso aqui foi publicado em que ano, gente? Eu não procurei antes de começar, como sempre, né? Mas não tenho ideia do ano. Aqui, ó. Nenhuma ideia. Realmente nenhuma ideia do ano. Vamos ver se aqui no resto. Aqui, ó. Março de 2004. Né? Eu já tava para dizer que era lá pelo início dos anos 2000. Mas é março de 2004. Aí o que nós temos aqui, né? Val Staples, né? Staples, uma coisa assim. É História e Cores. Emiliano Santalúcia Desenhos. Esses são os criadores. O desenho desse Emiliano Santalúcia é realmente muito bom. Eu curti a arte e a colorização dessa edição também tá ótima. A capa já não é dele, né? A capa é do Noren. Né? Mas ficou muito linda essa capa dupla e tal. E como eu dizia, por que então eu adquiri? Eu adquiri com grande expectativa, tá? Eu sempre costumo falar que quando a gente tem decepções que envolvem o fato de nossas expectativas não terem sido suplantadas, a gente não se sentiu satisfeito, né? Tinha expectativa e o que a gente leu, o que a gente comprou, o que a gente assistiu, o que a gente comeu, né? Enfim, aquela coisa na qual colocamos expectativas não atingiu pra gente a satisfação que esperávamos. Eu costumo dizer que isso é muito mais culpa nossa do que do material que a gente consumiu. E eu tenho essa consciência quanto a essa edição da Panini, tá? Essa era uma minissérie em 4 edições, tá aqui, ó. O Fragmento das Trevas, parte 1 de 4. E quando eu vi, eu pensei, cara, que oportunidade de realmente poder matar saudades de ler esse material do He-Man, né, de dar uma viajada para a infância, porque tem sido muito difícil encontrar as edições do He-Man em formatinho.
são duas revistas, duas publicações que são muito difíceis de encontrar. Pelo menos eu tenho achado. O He-Man em formatinho, publicado pela Editora Abril, e os Thundercats em formatinho. Quando eu digo difícil, deixa eu esclarecer isso aqui. Às vezes não é nem tão difícil no sentido de demora a aparecer. Até que aparece. Mas os preços, principalmente no que se refere aos Thundercats, são incrivelmente surreais muitas vezes. E cara, eu não pago, né? Por mais que eu tenha muita vontade de ter a sensação de novo de ler um quadrinho formatinho dos Thundercats, não vou pagar o preço que eu tenho visto o pessoal pedir. Não vou. Então, e o mesmo se dá com o He-Man. Tenho visto algumas edições do He-Man aí, mas com preços bastante abusivos e eu não compro. E quando eu vi essa, eu pensei, é oportunidade. É claro que não é a mesma coisa, é claro que não é o mesmo material. Na capa a gente já percebe, né, que temos aqui um He-Man modernoso com uma espada, né, espada do poder totalmente reconfigurada e tal. O próprio Gato Guerreiro, o próprio aspecto do He-Man tá diferentão, né? A gente percebe que tem muitas diferenças, mas eu pensei, é He-Man. Vai de alguma maneira me remeter, me devolver aquela sensação nostálgica. Comprei a número 1 com a intenção de prosseguir na coleção. Fui ler com uma edição simples, né? Lombada canoa, grampos, papel jornal dentro. Como eu disse, a arte não me decepcionou. De cara eu achei a arte linda. A arte é realmente muito boa. Mas quando eu comecei a ler a história em si, eu comecei já a sentir que eu não ia me divertir tanto quanto eu esperava. Porque, é como eu falei, estava na cara, estava flagrante que tínhamos aqui uma nova abordagem do personagem. Ponto. Eu não fui enganado nisso, eu não cometi esse equívoco de achar que comprei uma edição que me mostraria, que me traria o He-Man da minha infância. Não, eu sabia que tratava-se de uma nova abordagem para o personagem. Não só uma reformulação da aparência física deles. Há uma abordagem diferente aqui, sim, para tudo. Só que a história começou a se provar rasa. A história começou a se provar desinteressante. A impressão que eu comecei a ficar é que o que nós tínhamos aqui era um tremendo material caça-níquel, cuja única ideia era atrair de alguma maneira novos fãs, principalmente aqueles que porventura comprem os brinquedos, colecionem os bonecos da franquia, porque essa versão do He-Man, né, obviamente, como basicamente tudo do He-Man, ela existe, né, enquanto brinquedo, enquanto boneco, e talvez atrair o público mais antigo, na esperança de que mesmo mais conservadores eles pudessem ficar tão felizes pelo menos em ter o He-Man de volta, que gostassem. Provavelmente funcionou com muita gente, cara, por que não? Mas comigo não funcionou. Eu adorei a arte. Achei a arte maravilhosa. A colorização muitas vezes ela deixa um pouco a desejar no fato de as cores ficarem muitas vezes opacas ou escuras demais, mas não comprometeu, ainda ficou muito legal. Mas as características dos personagens em si, em muitos casos, não me agradou. Tipo, o Gorpo, vamos chamar de Gorpo, a gente sabe que não é esse o nome dele, né? Já todo mundo conhece a história de como de Orco ele virou Gorpo aqui no Brasil, mas vamos chamar de Gorpo, eu cresci chamando ele assim, né? As sutis mudanças na personalidade dele, né? Às vezes nem tão sutis assim, e eu não gostei dessas mudanças e me processem, né? Eu não curti. O próprio He-Man, em suas características, acho que principalmente enquanto Príncipe Adam, há muitas diferenças, as quais eu acabei achando estranha, né, mas achei ainda aceitáveis. Mentor,
Tila, o próprio esqueleto, todos esses têm novas nuances que eu ainda achei aceitáveis. O problema é que essa quantidade gigante de mudanças vem emoldurada numa história que parece não ter profundidade nenhuma. E olha que eu só li o número 1. Parece que a história é só uma desculpa para juntar esse amontoado de personagens numa aventura e tentar vender bonecos e revistas. Alguém pode dizer que o objetivo é sempre vender revistas, né? Você faz uma revista para vender. Certo, mas a gente espera que tenha alguma qualidade aquilo. E sou eu de novo falando, deixe-me deixar isso bem claro, minha opinião, eu não consegui acompanhar essa qualidade. E é por isso que essa minissérie permanece incompleta até hoje comigo, porque eu simplesmente não quis completar. Como eu disse, inúmeras seriam as razões pelas quais eu não completei as minisséries que eu vou mostrar nessa série do canal, né? Tem muitas que eu não completei porque nunca consegui, né? E outros fatores. Essa é uma das que eu nunca completei porque perdi o interesse em completar. Né? Eu vi os outros números em banca e acabei simplesmente não comprando. Eu não quis nem dar uma segunda chance. Radicalismo pode ser. Mas na época em que eu estava comprando essas edições, em que eu me interessei, eu estava vivendo uma fase da vida em que eu tinha muito pouco tempo livre para ler, né? Tinha realmente muito pouco tempo livre. Estava interessado em outras nuances da literatura, estava muito envolvido com aquilo. E não tinha tanta grana assim também para ficar jogando fora com qualquer coisa que por alguma razão tivesse grande chance de não me agradar. E eu nunca tive aquela coisa de eu não posso começar uma leitura de uma série e não terminar, né? Depois de um tempo eu facilmente percebi que se não me agrada, que se não vale a pena, não vale meu investimento nem de tempo nem de dinheiro. Nunca completei essa minissérie da Panini, nunca soube como ela termina e sinceramente até hoje não tenho grande curiosidade. O número 1 acabou ficando aqui, permanece aqui. Eu tenho pensado em fazer uma grande reformulação na minha coleção. Eu tenho pensado em mudar muita coisa, em dar um foco para ela. E é provável que para essa edição do He-Man, por exemplo, dessa minissérie, seja uma parte desse material que eu pretendo dar outro destino e tirar de casa, por que não? Porque tudo é um ciclo, tudo tem começo, meio e fim, e embora essa minissérie nunca tenha tido um fim para mim, talvez seja o fim da permanência do número 1 na coleção. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim, pro mestre do terror, que eu sei que no seu alter ego, o Cássio Vitti, ele até curte o He-Man em algum nível, não sei se muito, pouco, ou pelo menos como aquele personagem nostálgico da nossa infância, mas que eu tenho minhas dúvidas se seria fã dessa minissérie aqui também.